Mais tarde eu vou publicar essa gravação, a gravação dessa aula e o slide também, lá no... Aí vai ser na unidade 3S2, por aí assim. Ou 3S2 ou 3S3. Não ouvi a data direito. Essa unidade, a coisa é séria, viu, gente? Essa unidade, a parcial, a parcial vale 1.500 e a oficial vale 4.000. Então, não pode vacilar nessa unidade, nessa terceira e quarta, né? No segundo bimestre. A Raíssa chegou aí, não foi, Raíssa? Certo. Daqui a pouco a gente começa. Eu vou começar, gente. À medida que o pessoal for chegando, a gente vai abrindo aqui, vai liberando eles, mas vou começar. Já deu 8h15. Então a gente vai. Vou jogar a apresentação aí. Então nós vamos estudar nessa terceira unidade, a mecânica dos fluidos, certo? O início do segundo bimestre, né? É a parte. Começa com a parte de hidrostática. Hoje a gente vai ver a parte de hidrostática. De hoje a 8 a gente vai ver o restante de hidrostática e mais a parte de hidrodinâmica, né? Com a equação de Bernoulli. Então, a gente vai estudar fluidos. Fluidos é o quê? Líquidos, gases, essas coisas. Então, vamos ver. O que são fluidos? Ó? São substâncias que, quando submetidas... Ó, chegou alguém, deixa eu liberar lá. É complicado. Pedro. Deixa eu ver se vai entrar mais alguém agora. Que é isso?
eu vou admitir mais um aqui. Matheus, Kelvin. Tem 10. O que é isso aqui? Todo mundo tá vendo aí, gente, a apresentação? Sim, estamos vendo o slide, professor. Estão vendo? Sim. Estão ou não? Sim. Ah, certo. Então, fluidos, ó, são substâncias que, quando submetidas à ação de uma força deformante, escoam sem desintegração e se adaptam aos recipientes que os contêm. Os fluidos diferem dos sólidos pelas características da força de coesão entre suas moléculas. A principal diferença prática entre sólidos e fluidos é que nos primeiros, quer dizer, nos sólidos, a força atuante determina a intensidade da deformação. E nos fluidos, ela determina a velocidade da deformação. Quer dizer, quando você aplica uma força no fluido, ele se desloca, né? Enquanto no sólido ele se deforma. Essa é a diferença básica de um sólido para um fluido. Os líquidos tomam forma do vaso que eu contém, né? Mas se restringe a um volume finito. Quer dizer, se você pegar meio litro de água e colocar em 1 litro, ele vai ocupar meio litro da garrafa, mas fica uma parte vazia, né? Então tem aquele volume finito ali. Já os gases, não. Os gases, se você colocar, você pegar 1 litro de gás, né? E soltar em uma sala fechada, ele ocupa todo o espaço da sala, né? Os gases tomam a forma do recipiente, preenchendo totalmente, né? Toma todo o espaço do ambiente. Enquanto o líquido tem um volume finito, né? A depender da quantidade que você coloque. Chegou mais alguém, eu vou lá liberar, peraí. Gilmara, diretora Gilmara, Lívia, Gilmara. Bom dia, Lívia. Fora da organização, Gilmara. Sim, gente, vamos voltar à nossa aula. Então, como eu falei, os líquidos tomam a forma do vaso, mas se restringe a um volume finito, né? Enquanto os gases ocupam todo o recipiente que ele é solto. Por exemplo, se você abre um bujão de gás num ginásio de esportes e o ginásio está totalmente fechado, você sente o cheiro desse gás em qualquer ponto do ginásio, né? Enquanto se for um líquido, se você largar um balde de água no ginásio, ele só ocupa aquele espaçozinho ali de 20 litros, mais ou menos. Propriedades físicas dos fluidos. A gente tem peso específico, massa específica, densidade e viscosidade, né? Vamos ver cada um deles em particular.
Começando com massa específica. A massa específica é a razão entre a massa do fluido e o volume que ele ocupa, né? Então, essa letrazinha não é um P, é um Rho, viu? É uma letra grega chamada Rho. Rho é massa sobre volume, tá vendo? A densidade, a unidade dele é quilograma por metro cúbico. Pode ser também grama por centímetros cúbicos. É porque eu estou dando aqui a unidade no sistema internacional, que a gente trabalha mais, né? Quilograma por metro cúbico. Mas pode ser grama por centímetros cúbicos, pode ser litro por quilograma por litro e assim vai. A massa dada em quilograma, o volume pode ser metros cúbicos, litro, etc. Decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, etc. A densidade relativa do fluido é determinada por densidade relativa igual a densidade do fluido dividido pela densidade da água, né? Esse valor é adimensional, não tem dimensão, porque é a divisão entre duas densidades, né? Essa é a densidade relativa. Você divide a densidade do fluido pela densidade da água. A densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, né? É um tanque de 1.000 litros. Tem 1.000 quilos em um metro cúbico, ou 1.000 litros 1.000 quilos em um tanque de 1.000 litros, né? Qualquer dúvida, fala, viu, gente? O peso específico, olha. O peso específico é o peso por unidade de volume. Como vocês sabem, o peso é dado por mg, massa vezes aceleração da gravidade, né? Dividido por volume. Essa letrinha aqui é chamada gama. Ó. A letra grega é chamada gama, que significa peso específico. Então, peso específico fica massa vezes G sobre volume, mas a gente viu que massa sobre volume, né, é igual a Rho, que é a massa específica. Então, você pode também calcular o peso específico com uma massa específica vezes a aceleração da gravidade, né? Rho vezes G, né? E essa unidade é Newton por metro cúbico, quilograma-força por centímetro cúbico, e assim vai. É sempre a unidade de força por unidade de volume. Newton por litro, e assim vai. Gama é igual a peso específico, e o peso específico relativo é determinado pelo peso específico da substância dividido pelo peso específico da água. Lembrando que o peso específico da água é 10.000, porque como a densidade aqui é 1.000 vezes G, que a gente considerando 10, passa a ser 10.000 o peso específico da água, né? Então vai ser o peso específico relativo da substância, vai ser o peso específico da substância dividido pelo peso específico da água. Aí dá uma grandeza adimensional. Densidade e massa específica. Para os fluidos não tem diferença. Tanto faz falar em densidade com massa específica, é a mesma coisa para líquidos e gases, né? Mas para os sólidos tem diferença sim. Por exemplo, duas esferas de alumínio com o mesmo volume, sendo uma sólida e outra oca, possuem densidades diferentes. Por quê? Os volumes são iguais, né? Mas a massa são diferentes. A massa, a esfera maciça ou sólida, né? Ela tem uma massa maior do que uma oca. Então você vai ter densidades diferentes. Para você calcular a massa específica do alumínio, aí você pegaria a esfera sólida, né? A esfera maciça, dividido pelo volume dela, lhe dá a massa específica do alumínio, ou a densidade do alumínio, né? Já quando você pega a esfera oca e divide pela sua massa, você tem, pelo seu volume, a massa da esfera oca, pelo seu volume, você tem a densidade da esfera oca e não do alumínio. Para calcular a densidade do alumínio, você teria que pegar a maciça, certo? Ou então derreter essa esfera oca, fazer ela uma esferazinha maciça pequena e dividir pelo volume dela. Aí você teria a massa específica do alumínio. Então, para os fluidos não tem diferença entre densidade e massa específica. Para os sólidos tem. A massa específica seria a esfera sólida, né? Quando você divide a massa pelo volume. E a densidade aqui seria da esfera oca.
Qualquer dúvida, diga, viu, gente? Agora vamos falar de viscosidade, ó. Deixa eu ver se eu não saltei alguma coisa, que o mouse às vezes salta duas. Não, parece que tá tudo certo. Viscosidade. Viscosidade é a propriedade responsável pela resistência ao escoamento de um fluido, né? Ela é dada, essa letrazinha aqui é um delta, viu, gente? Delta minúsculo. O delta maiúsculo todo mundo conhece, que é aquele triângulozinho. Mas o minúsculo é isso, parece um G. Então, delta é igual a mi sobre ρ, né? Onde o delta é a viscosidade cinemática, é dada em metros quadrados por segundo. O mi é a viscosidade dinâmica, dada em Newton vezes segundo por metro quadrado, ou Pascal vezes segundo, porque Newton por metro quadrado é Pascal. Então, Pascal vezes segundo. E ρ é a massa específica dada em quilograma por metro cúbico, né? Então, para a gente determinar a viscosidade cinemática, a gente divide a viscosidade dinâmica pela massa específica do fluido, né? Variação de temperatura, pressão ou agitação altera a viscosidade dos fluidos, né? Claro, se você aquece um óleo, cada vez fica mais fino, a viscosidade vai diminuindo. Pressão em um líquido. Pressão é a força exercida sobre uma área, né? Pressão é a força exercida sobre uma área. A pressão é dada pela força dividido pela área, né? Aí, o P de pressão, F de força, A de área, né? No sistema internacional, isso é Newton por metro quadrado. Essa unidade em Newton por metro quadrado é chamada Pascal, viu? Eu não escrevi aqui, mas é Pascal aí. Princípio de Stevens, né? A pressão em um ponto de um líquido é dado por ρ vezes G vezes H. No próximo slide eu vou mostrar essa demonstraçãozinha aqui, ó. A pressão no interior de um fluido é dada pela densidade do fluido, aceleração da gravidade vezes a altura que ele está ocupando, né? Como ρ vezes G é peso específico, ó, você pode calcular isso por gama vezes H, peso específico vezes a altura. Aqui é a demonstração, ó. Eu tenho uma coluna líquida aí, quero saber a pressão no ponto B, tá vendo? Vai considerar um vaso onde tem uma coluna líquida, né? E eu quero a pressão no ponto B. Então, a gente viu que pressão é força sobre área. A força que atua aqui, ó, é o peso do fluido, ó, é o peso do líquido. Então, é peso sobre área, tá vendo? Pressão é força sobre área, então é o peso sobre a área. Como o peso é dado por mg, fica mg sobre área, tá vendo? Ó, mg sobre área. Mas densidade é massa sobre volume. Então, a massa é densidade vezes volume. Então, no lugar da massa, eu vou botar densidade vezes volume. Então, vai ficar densidade vezes volume vezes G, né? Dividido pela área. Só que o volume é a área da base aqui, ó. O volume desse líquido é a área da base do cilindro vezes a altura. Tá? Então, volume é a área da base vezes a altura. No lugar do V, eu vou colocar A vezes H, tá vendo? Ficou D vezes A vezes H vezes G sobre A. Aí a gente corta o A com o A, ué, fica a pressão igual a DGH, ou DHG. Essa é a pressão hidrostática no fundo de um tanque. Eu vou liberar alguém lá que chamou e volto. Eric está chamando aqui para liberar. Temos 11 já, né? Vamos voltar lá para a nossa aula. Pronto, repetindo aqui, ó. A gente tem uma coluna líquida e eu quero a pressão no ponto B. Então, a pressão é força sobre área. Então, a força que está atuando aqui é o peso do fluido. Então, vai ficar mg sobre a área.
como densidade é massa sobre volume, você tem que a massa é densidade vezes volume. Então, no lugar da massa, botei densidade vezes volume, né? Sobre A. Como o volume é a área da base vezes a altura, que é o volume de um cilindro aí, então, no lugar de V, eu botei A vezes H, tá vendo? Então, ficou densidade vezes A vezes H vezes G dividido por A. Corto A, fica ρ igual a D vezes H vezes G, que é a pressão que um líquido faz em determinado ponto. Pressão atmosférica é a força exercida pela atmosfera sobre a superfície da Terra, né? É a força exercida pela atmosfera sobre a superfície da Terra. É medida em relação ao vácuo perfeito. O valor dessa pressão é de 1,03 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, quer dizer, 1,03 vezes 10 a quinta pascal, né? Então, 1 atm, porque a gente pode chamar também a pressão atmosférica como ATM, né? 1 atm vale isso, em pascal, 1,03 vezes 10 a quinta, né? Quem descobriu essa pressão atmosférica foi, o valor dela foi Torricelli. A gente vai ver o experimento dele. Aí, ó. Foi o que Torricelli fez. Ele naturalmente deve ter tentado com outras substâncias, água, óleo e tudo, não conseguiu. Veio conseguir quando ele usou o mercúrio. Como vocês sabem, o mercúrio é um metal líquido, né? A densidade dele é bem alta. Enquanto a água é 1 grama por centímetro cúbico, o mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Né? Então, ou 13.600 quilogramas por metro cúbico. Então, ele colocou um tubo de 1 metro, né? Um tubo de vidro de 1 metro. Esse tubo era graduado, né? Em milímetro ou centímetro. Então, ele encheu totalmente de mercúrio e colocou num vaso contendo mercúrio também, tá vendo? Essa tina aqui contendo mercúrio. Aí, quando ele largou aí, o que foi que aconteceu? O mercúrio desceu até aqui, né? E essa parte de cima ficou vácuo, né? E aqui, dentro do vaso, está atuando a pressão atmosférica. Então, o que foi que Torricelli interpretou? Que essa coluna de 76 centímetros de mercúrio está equilibrando a pressão atmosférica. Como ele já sabia que pressão atmosférica pode se calcular por dGH, né? Então, como ele já tinha altura, a densidade do mercúrio ele sabia, o G ele sabia, aí ele, com esse cálculo, ele chegou naquele valor que a gente viu ali, 1,03 vezes 10 a quinta pascal, né? Muito tempo se usou também essa unidade, 1 atm igual a 76 centímetros de mercúrio, era unidade de pressão também, ou 760 milímetros de mercúrio, né? Foi usada por muito tempo. Hoje em dia está mais em desuso, né? Então, a experiência do Torricelli foi essa. Se você, por exemplo, colocasse um tubo com água, para ele conseguir, aqui o tubo tinha que ter 10 metros de altura, né? Porque a densidade da água é relativamente baixa em relação ao mercúrio, então uma coluna pequena de mercúrio equilibrou a pressão atmosférica. Com a de água teria que ser 10 metros. Alguma dúvida aí, pessoal? Até agora não. Tá tudo em paz, né? Vamos continuar então. O que é uma pressão absoluta? É a pressão medida acima do vácuo perfeito, ou zero absoluto, né? É muito utilizada para medir pressões muito baixas. Pressão de gases, pressões assim pequenas, é chamada pressão absoluta, né? Pressão de valor baixo. Agora, a pressão manométrica ou pressão efetiva, essa é importante, que a gente vai trabalhar com ela um bocado. A pressão manométrica é efetiva por ser a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica no local da medição. Ou seja, a pressão real a que o fluido está sendo submetido na tubulação ou no equipamento, uma vez que a pressão atmosférica está sendo exercida em todo o ambiente. Deixa eu ler de novo, que não ficou boa essa leitura, não. A pressão manométrica é efetiva por ser a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica no local da medição.
Ou seja, a pressão real, aqui o fluido está sendo submetido na tubulação ou no equipamento, uma vez que a pressão atmosférica está sendo exercida em todo o ambiente, certo? Na pressão efetiva, consideramos a pressão atmosférica igual a zero, porque os manômetros que são fabricados, você largar aqui, por exemplo, em cima de uma mesa, ele não mede nada, porque para ele a atmosfera, como a pressão atmosférica está atuando em todo o ambiente, né? Aí ele não mede nada, é como se não tivesse pressão ali. Aí quando você bota uma pressão de um gás, ou de um líquido, ou de um fluido qualquer, aí ele mede a pressão do fluido, entendeu? Então, para ele, a pressão atmosférica é como se fosse zero, a gente não considera ela. Isso quando a gente está medindo a pressão efetiva, né? Usando um manômetro. Pressão diferencial. A pressão diferencial é a diferença de pressão entre dois pontos, né? O valor da pressão diferencial é normalmente pequeno, por essa razão são utilizados manômetros de pressão diferencial. Vocês vão ver já como é um manômetro desse. Pressão estática é a mesma pressão hidrostática, né? É outra maneira de chamar. Ela é definida como ρ vezes G vezes H, né? Massa específica vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. É a mesma pressão hidrostática. Medidores de pressão, ó. Aqui a gente tem um manômetro de tubo aberto, né? Que mede a pressão de um fluido que tiver aqui dentro, qualquer coisa. Esse tipo de manômetro ele corrige o efeito de pressão negativa. Quer dizer, a altura aqui não desce abaixo da onde está o gás, por exemplo, aqui. Aqui pode ser um gás e um líquido, né? Ou só um líquido. Ela não desce para dar pressão negativa, fica sempre acima desse valor. É por isso que ela corrige as pressões negativas. E esse de cá, quando você usa mercúrio aqui, ó, né? O fluido manométrico é o mercúrio. Quando você usa o mercúrio, aí você consegue medir a pressão de um gás aqui, ó. Uma pressão pequena de um gás, você consegue, porque o mercúrio segura ele não consegue sair, né? O mercúrio é bem denso, então ele segura. Nesses casos, a gente considera a pressão atmosférica aqui como nula, né? Como zero, para fazer esses cálculos dessas pressões. Aí, eu estou mostrando um manômetro usado na indústria, né? Ele tá, eu não estou vendo aqui em que unidade ele está, mas deve ser ou PSI ou Baria, é o mais usado. Mas ele está marcando aí 90, mais ou menos, a pressão do gás, ou o óleo que está passando aqui dentro dessa tubulação. Como aqui está aparecendo que é o gelo, está parecendo uma região gelada, parece que é um gás passando aqui, né? Então ele registra essa pressão. Isso é um manômetro desse, se você tirar daí, ele não registra nada, ele registra zero, né? Porque para ele não existe a pressão atmosférica. O manômetro diferencial é esse aí, ó. Ele tem duas bolhas, ó, né? Ao invés de uma só, ele tem duas. Ele é fechado, né? E aí você pode colocar o gás em uma das bolhas e óleo em uma na outra, por exemplo. Coloca gás em uma das bolhas e coloca óleo em outra. O líquido manométrico aqui dentro geralmente é mercúrio, né? E aí você consegue medir a diferença de pressão. Como é manômetro diferencial, você consegue medir a diferença de pressão entre os dois, entendeu? Por exemplo, PA menos PB. Aqui também é outro estilo dele, né? Mesma coisa, mercúrio aqui no centro, né? Aqui pode ser um gás e aqui um óleo. E aí você consegue medir a diferença de pressão entre eles. A gente vai ver, deve ser no próximo slide aí, como é que a gente escreve essa equação manométrica chamada, né? Aí, bora ver como é que a gente usa uma equação manométrica para resolver problemas assim de determinar a pressão em um manômetro diferencial, né? Ou até no outro manômetro também, o de tubo aberto. Você pega aqui a partir daqui, ó.
pressão no ponto A, tá vendo? Aí você escreve pressão de ar, mas enquanto estiver descendo, ó, os sinais são positivos. Então, repare, pressão de ar mais o gama do fluido aqui, vezes H1, tá vendo? Aí pode ser um gás, aí você tem o gama do gás vezes essa altura H1. Depois aqui embaixo você já tem mercúrio, esse preto é mercúrio, né? Gama 2 vezes H2, né? Gama 2 H2. Aí depois, ó, o H2 já está ali no nível do gama 3, ó. Aqui, onde tem o H3, tá vendo? Agora a gente vai subir, então é menos gama 3 H3, ó. Menos gama 3, aqui já é outro fluido, vezes H3, vezes essa altura. Depois menos, o H4 está aqui, ó, a partir daqui. Aí desce aqui, H4 vezes gama 4, que é outro fluido aqui, né? Depois vem para o 5, ó. Aqui a gente já está no nível do H4 aqui, ó. Aí vai ser H5 vezes o gama 5, né? Gama 5 vezes H5, subindo ainda, e depois o H6 vezes o produto que tiver aqui dentro. Pode ser um gás também, ou um óleo, gama 6, H6. Tudo isso igual a pressão de B, certo? A questão geralmente pede a diferença de pressão entre A e B, aí você faz PA menos PB, joga o PB para cá, substitui os valores dados aqui, e você acha essa diferença de pressão, né? Vou repetir mais uma vez aí essa equação, ó. Você pega a pressão na bolha A, pressão em A, mais o gama do fluido 1, ó, até H1, tá vendo? Gama 1 vezes H1, mais gama 2 H2, que é essa alturinha daqui, ó, tá vendo? Aí quando terminou essa altura H2, já começa outro líquido, outro fluido, né? Aí já está subindo. Quando você sobe, você muda de sinal, é menos H3, menos gama 3 H3. Né? Aí depois você verifica que acabou o H3, vai começar o H4 descendo também. Quer dizer, subindo em relação de cá, né? Então a gente tem menos gama 3, gama 4, H4 aqui, tá vendo? Depois continua subindo, H5, gama 5, H5 e gama 6, H6. Depois isso tudo igual a PB, a pressão no ponto B. Quando a gente fizer um exercício aí, eu acho que o próximo já vai ser um exercício, vocês vão ver que não é tão complicado de resolver não. Alguma dúvida? Não. Tá tudo em paz aí? Se tem alguém sem querer entrar, sem conseguir. Vamos continuar. Um exercício aí, gente, ó. No manômetro acima, o fluido A é água, tá vendo? Ó. Então, o fluido que tem aqui em P1 é água. E o fluido que tem em B, aqui, ó, é o mercúrio. Então, só tem água e mercúrio, tá vendo? Ele quer saber qual a pressão em P1. Qual a pressão que a água está fazendo aqui no mercúrio, no caso. Aí ele dá gama do mercúrio 136 mil newton por metro cúbico. É o peso específico do mercúrio, né? O peso específico da água é 10 mil newton por metro cúbico. E aí a gente não vai considerar aqui em cima a pressão atmosférica, porque a gente está trabalhando na pressão efetiva. E na pressão efetiva, a pressão atmosférica é nula, certo? Então, o que é que vocês vão fazer aí? Eu vou dar um tempo para vocês, vou dar uma explicadinha e vocês vão fazer aí no caderno, repara. Vai descer aqui, ó, gama 1, né? Que é a água, vezes H1. O H1 é daqui para aqui. Você olha aqui, ó, vai ser 7,5 menos 5. Vai dar 2,5 centímetros. Tem que transformar para metro, viu? Depois vem você vem
Gama 2, né? Que é o mercúrio já aqui, ó. H2, que é 5 centímetros, tá vendo? Vem até aqui. Chegou aqui, pronto, menos ele todo. Você tem que é 15 centímetros daqui até lá. Menos gama 3, H3, que aí no caso é o próprio mercúrio ainda, né? Mas aí vocês conseguem fazer. Vou dar um tempinho para vocês fazerem no caderno, daqui a pouco eu corrijo. Vou ver se tem alguém chamando, mas eu acho que não. O que foi isso aí? Tem ninguém. Continua ontem. Esse é o outro. Se tiver alguma dúvida, pergunte, viu, pessoal? Estou aqui, viu? Estão tentando fazer? Você pode deixar no slide? Não está no slide aí, não? Não. Oxe. Para mim tá. Tá aparecendo o que aí? O senhor. Eu... E agora? Ainda não. Então deixa eu... Vou ter que... Dar de novo, peraí, né? Compartilhar de novo, é porque ele saiu. Voltou aí? Voltou. Pronto, olha aí. Aqui na verdade tá o exercício 2. Poderia voltar um slide? É nesse, não é isso? Isso. É isso que eu passei. Bora, tentem fazer aí, vá. Lembrando que enquanto estiver descendo, o sinal é positivo. Quando começar a subir, quando sobe, o sinal é negativo, viu? Ruth está fazendo?
Alguém já conseguiu fazer aí, gente? Fiz aqui. Você achou quanto? 13.350. 13.350. Acho que é isso. Bora conferir. 13.350 Pascal, tá vendo? Ou Newton por metro quadrado. Aí a gente tem o quê? P1 mais gama 1 H1, né? Mais gama 2 H2 menos gama 3 H3 igual a zero. P1 mais o gama 1 é 10.000, que é a água, vezes a altura, que é 2,5 vezes 10 a menos 2, transformando em metro. Né? Era 2,5 centímetros. Mais gama 2, que é o mercúrio, 136.000 vezes 5 centímetros, que é 5 vezes 10 a menos 2, né? Menos aí já é subindo, né? Gama 3H3, 136.000 vezes 15 vezes 10 a menos 2. Aí, resolvendo isso aí, a gente encontra 13.350 newtons por metro quadrado. Tranquilo, né? Sim. Quem é que está falando comigo? É Matheus, é? Marcos. É Marcos. Ah, certo. Bora ver isso aí, Marcos. Ó. No manômetro diferencial da figura, o fluido A é a água, né? E o B é o óleo. E o fluido manométrico é o mercúrio. Aqui, ó. O mercúrio é esse mais escuro, né? Sendo H1 igual a 25 centímetros aqui, H2 igual a 100, H3 igual a 80, né? Aqui H3 igual a 80, e H4 igual a 10. Qual é a diferença de pressão PA menos PB? Né? Aí ele dá o gama do mercúrio 10.000, da água 10.000, do mercúrio 136.000 e do óleo 8.000 Nm cúbicos, né? Dá o peso específico dos três e quer saber a pressão. Eu coloquei a resposta aí, que a pressão de A menos a pressão de B dá menos 132,1 kPa. Ou seja, menos 132.100 Pascal, né? Eu vou esperar vocês fazerem aí, ver se acerta, se acha esse valor aí. É a diferença de PA menos PB, viu aí? É um manômetro diferencial. Enquanto você faz aí, vocês fazem aí, eu vou ali tomar um cafezinho e volto.
Pronto, pessoal, já voltei. Vou ver se tem alguém aí querendo entrar. Deixa eu ver. João Vitor. Deixa eu botar de novo a tela lá. Encontrou, Marcos, o valor? Sim, só que antes eu tinha usado a altura 4. Não uso a altura 4 não, né? Não precisa. Porque se você usar a 4, observe, você vai fazer ela positiva descendo e depois negativa subindo. Aí cancela. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, pelo nível aqui, você vê logo que de H2 você pula logo para H3, tá vendo? H3, sim. Aí pronto, aí você encontrou certinho. Menos Agora, 13. agora, agora encontrei. Ah, certo. Tá. Quem foi quem chegou aí agora? Teve um que chegou agora, eu esqueci o nome. Bora ver o próximo exercício. Alguma dúvida aí? Quem está fazendo, tem alguma dúvida? Quem é RS? É Raíssa, é? Chegou aí, saiu, voltou. Só tem Marcos nessa sala, é? Não, professor. Só está falando você, ninguém está respondendo nada. Ô, professor, Quem é que falou? Matheus, pronto, para fazer a diferenciação manométrica, a única substância que utiliza para separar os dois é o mercúrio? Você tem água, né, de um lado, tem Uhum. mercúrio no meio e tem óleo do outro lado. A substância manométrica é o mercúrio. Ah, não tem outra não, né? Não. Ah, certo. Geralmente o pessoal usa mercúrio, que é o líquido que tem a maior densidade, né? Entendi. Bora ver outro, entendeu? Uhum. Bora ver outro exercício aí. Deixa eu ver se... Aí é a solução, tá vendo? Olha, PA mais H1, gama 1 H1 mais gama 2 H2 menos gama 3 H3, né? Igual a PB. Então, 10.000 vezes 25 vezes 10 menos 2, que era 25 centímetros, né? Mais 136.000 vezes 1, que é 1 metro, 100 centímetros, altura H2. Não é isso? Deixa eu ver de novo. H2 é 100 centímetros. E depois 8.000, que é o óleo, né? Vezes 80, vezes 10 menos 2, que era 80 centímetros de altura, igual a PB. Aí resolvendo, a gente acha 2.500, 136.000 e 6.400. Somando aqui, subtraindo de 6.400, a gente vai achar um valor negativo quando joga para o segundo membro, né? Então, PA menos PB dá 132.100 Pascal, ou menos 132,1 quilopascal. Só é dividir por 1.000 para achar em quilopascal, né? Ô, professor, e essa pressão negativa significa o quê, assim? Sendo negativa. É uma pressão negativa. Ah, tá, entendi. Assim, mas não tem nada, assim, relacionado positivo ou negativa? Assim, a diferenciação, se fosse para... Deixa eu lá para ele mostrar. Ó. Se deu negativo é porque a pressão aqui do óleo está maior do que a da água, entendeu? Se PA menos PB
deu negativo é porque a pressão do óleo está maior do que a da água. Entendeu? Se você fez PA menos P deu negativa, se por acaso desse positivo, a pressão da água estava maior. Mas a pressão, observe que a pressão do óleo, a altura dele aqui é 80, se não me engano. Cadê? O H3, né? 80? É, 80. E já a da água é 25, tá vendo? Ó. Por isso a pressão do óleo é bem maior. Então, por isso a razão de dar um valor negativo. Se ele pedisse PB menos PA, aí você encontrava um valor positivo. Ah, pronto. Né? Deixa eu ver esse aqui como é. Um reservatório contém água cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, até uma altura de 10 metros. A pressão atmosférica local é de 1,02 vezes 10 a quinta, newton por metro quadrado. E a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Determine. Letra A pressão hidrostática no fundo do tanque. Né? Então, o que é que você vai fazer para achar a pressão hidrostática? Essa formulazinha assim, ó, ρ vezes G vezes H. Né? Só isso, que ele está pedindo a pressão hidrostática. Agora, quando ele pedir a pressão total, ó, aí você vai somar a pressão hidrostática que você achou, que foi o P1, mais a pressão atmosférica que ele deu aqui, de 1,02 vezes 10 a quinta. Vai, façam aí, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Eu vou ver se eu coloco uma lista de exercício lá na... A gente está na unidade 3, né? Unidade 3, S2 ou unidade 3, S3. Eu vou ver qual é que a gente está e coloco lá. Deixa eu ver esse assunto. Pra vocês treinarem mais. Certo. Devo botar hoje ainda. Ô, professor, a densidade a gente tem que botar em quilo também? Você tem que transformar em grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico. Vê se você consegue. Transforma grama em quilograma e centímetros cúbicos em metros cúbicos. E aí vê quanto é que dá. Vitor Mendes já entrou aí? Acho que ele está solicitando, vou olhar aqui. Acho que já. Ele está pedindo aí para aceitar, mas não. Ah, já entrou, sim. Tá no problema aí, pessoal? Tá. Certo.
Deu quanto aí, pessoal? Quanto deu 1 grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Você que estava fazendo aí. Dá 1000? É, dá 10 da terceira, dá 1000. Essa eu não fiz, não. Deixa eu fazer agora, ver quanto é que dá para a gente ver a resposta. Com certinho, deixa eu ver. P1. O GH. Terceira. P9,8 vezes H. H é quanto? 10 metros. Essa pressão aí dá 2 vezes a pressão. Dá a pressão atmosférica, porque 10 metros de água dá uma pressão atmosférica. Vou conferir aqui. 980, 98 vezes. Não. Posso 10 da quinta. Essa resposta aí dá 98 vezes 10 da terceira, ou então você pode, para comparar com a pressão atmosférica, na letra A, vai dar 0,98 vezes 10 a quinta, que é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta, que é a pressão atmosférica, né? Então, quando você tem 10 metros de água, a pressão que ela faz no fundo corresponde a uma pressão atmosférica. Então, o cara que está a 10 metros de profundidade no oceano, ele está submetido a 2 pressões atmosféricas. A pressão atmosférica atuante em cima, mais os 10 metros de água. O segundo aí vai dar 9,8, deixa eu ver, 0,98 vezes 2. 2,18. Dá 1,96 vezes 10 a quinta. Aqui. Quer dizer... porque eu não... Deixa eu somar direitinho. 0,98 com 1,02. 2. Dá 2,18, né? Duas vezes a pressão atmosférica. Não, é 2. Não, é 2 mesmo. É 2 Só 2. 0,98. 2. 2 vezes 10 a quinta. É 2 vezes a pressão atmosférica. Alguma dúvida aí, pessoal? Vou passando, viu? Ninguém está com dúvida, então. Bora fazer isso aí. Ó. O peso específico relativo de uma substância é igual a 0,8. Né? Qual é o peso específico relativo, né, de uma substância é igual a 0,8. Qual é seu peso específico?
Aí a gente viu que peso específico é o quê? O peso específico relativo é o peso específico dividido pelo peso específico da água, né? Aí você fazem isso aí e acha quanto dá. Deixa eu ver. Considerando o peso específico da água igual a 10 mil, viu? A letra A deu quanto aí, gente? 8.000? 8.000 Newton metros cúbicos. Faça a B aí para ver. A B ele pede a massa, então seria 800 quilos. A B é a massa específica da 800 kg por metros cúbicos. Agora vê se você consegue a C.
Conseguiu aí, parceiro? Aí nesse C, primeiro você acha o peso específico, depois divide por 10, acha a massa específica, e vai achar o μ, né? O delta é igual a μ sobre ρ, quer dizer, a massa, a viscosidade cinemática é igual a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. Aí ele deu a cinemática, que é 0,028, você tem a massa específica embaixo, aí o μ vai ser 850 vezes 0,028. Dá 23,8 Pascal vezes segundo. Deixa eu colocar a presença de quem está aí. Eric. Gabriel. Eu botei. João Vitor. Vitor Mendes. Kelvin. Kelvin Sodré, cadê ele aqui? Oi. Lívia. Eu estou anotando o pessoal presente. Marcos. Matheus. Pedro. E Rafael. Raíssa Ruth. Raíssa Ruth. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Tá tudo ok? Marco, Pensa com Matheus. repetir a letra C aí, professor. A letra C você tem que o delta, né? Que é a viscosidade cinemática é igual ao μ, que é o que ele está pedindo, a viscosidade dinâmica, dividido por ρ, que é a massa específica, né? Então, como ele deu o peso específico relativo, 850, aí você vai achar o peso específico normal dele, do material, que vai dar 8.500. Mas você não precisa do peso específico, você precisa da massa específica. Aí você divide por 10, a massa específica é 850. Aí você tem... Aí você vai ter que gama, que é 0,028, é igual a μ dividido por 850.
vai dar 23,8 Pascal vezes segundo. Essa é a resposta da letra C. 23,8 Pascal vezes segundo. Ô, professor, voltando àquela ali, no caso, não seria 0,8 sobre 1000, não? 10.000, quer dizer? O peso específico? A da letra A. Ele quer o peso específico relativo à substância é igual a 0,8. Aí o que é que você faz? 0,8 é igual a gama dividido por 10.000, por 10.000, Aí vai dar 800. Vai dar 8.000. Vai dar 8.000, né? 10.000 vezes 0,8. Ah, é vezes, não é dividido não, né? Não, é vezes. Ele bota, o 0,8 fica na frente. 0,8 igual, aí fração, né? Ah, O peso tá. específico que você está querendo, né? Dividido pelo o peso específico da água, que é 10.000. Aí dá 8.000 a resposta. Isso é que eu tava confundindo. E a massa específica é a mesma coisa, só que o que muda é que a massa específica da água é 1.000, não é 10.000, né? Aí 1.000 vezes 0,8 dá 800. Aí a massa específica da substância é 800. De um óleo, né? Por hoje a gente vai ficar aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu parei aqui. Quer ver? Então, por hoje a gente vai ficar aqui. Eu vou colocar uma lista de exercícios lá no AVA, viu? Depois vocês pegam e resolvem mais algumas questões. Tá legal? Certo. Agora vamos estudar cálculo, porque amanhã tem prova. Uhum. Tá bom. Bom dia para vocês aí. Tudo de bom. De hoje a 8 a gente continua com essa parte de hidrostática. Vai ver o princípio de Pascal, o princípio de Arquimedes. Né? Depois entra em vazão, essas coisas aí. Equação da continuidade e equação de Bernoulli. De hoje a 8 quero encerrar tudo sobre mecânica dos fluidos aí. Ok. Tá bom. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia.